Eu trabalho há 17 anos com gestão de pessoas, foco principal em treinamento, palestras, desenvolvimento de lideranças, facilitador comportamental. A gente trabalha como business partner dentro de RH também, mentorias em RH estratégico. E essa experiência dentro de gestão de pessoas, já que você trata com o comportamento humano, ela se torna vasta, porque à medida que você orienta, que você recomenda, que você transforma as pessoas, você aprende junto. E uma das coisas que eu entendi é que a gente, como comportamento humano, não dá para ser uma regra nunca. Sempre você vai encontrar uma grande maioria que consegue fazer de uma forma, mas a outra maioria precisa entender de outra forma para que isso possa evoluir e acontecer do jeito certo. E esse é o propósito, conhecendo as partes, é o desafio também, entendendo como mudar, como se transformar com cada situação. Esse cenário, dentro dos odores, perfumes, cheiros, enfim, eu tenho um treinamento que eu faço sobre imagem e postura dentro do ambiente de trabalho. Como se comportar em reuniões, dentro de entrevistas de emprego, diante de uma hierarquia, num ambiente profissional, enfim. E essas coisas, naturalmente, elas não são claras, elas são ocultas, porque, infelizmente, acontece dentro do ambiente profissional, já que você está tratando de pessoas. E são pessoas que, às vezes, soltam isso nas entrelinhas, comentam quando já passou muito tempo. Você nunca vai ver uma situação dessa explícita. Até porque a própria empresa pode retirar a pessoa que faz isso, é um abuso de poder, enfim. Então, ela é uma coisa que vai na contramão, é uma coisa, eu não diria nem ilegal, mas imoral. Então, você pode pegar cenários, nós vamos citar alguns aqui, até para você comentar, falar para nós aí dos perfumes que as pessoas podem usar de uma maneira ou outra. Eu vou iniciar citando a entrevista de emprego. Eu não vou citar um pouco da parte de roupa, essas coisas que não tem nada a ver com o tema, a gente pode falar isso em outra oportunidade, ou até no treinamento para quem desejar. Mas, por exemplo, se você vai para uma entrevista de emprego com um excesso de perfume, e aí tanto para mulheres quanto para homens, isso, dependendo do perfume, você pode causar um impacto negativo. Tá? Aquela pessoa que entra na sala e você já sente o cheiro da pessoa, dependendo, algumas pessoas se incomodam, cochicham, comentam. Dependendo da pessoa que está ali, o recrutador, se é um gestor, ele pode se incomodar com isso, só que ele talvez não fale para você, a probabilidade de não falar é muito grande. Imagino. E simplesmente ele tirar você. Constrangimento, né? Exatamente. Ele vai simplesmente tirar você do processo. É lógico que você vai falar isso, mas isso é absurdo, isso é incorreto. Mas acontece. E nós temos que nos policiar, porque o outro lado não vai tomar a postura de chegar e falar para você. Então, eu creio que, assim, uma das coisas que a gente pode começar falando aqui, Felipe, e eu acho que você pode citar muito bem, quais os tipos de perfume que as pessoas podem usar nesse cenário de uma entrevista, para que não faça aquele impacto de ser algo muito forte, muito doce, ou excesso, né? Às vezes a pessoa vai lá, ela sai, ela passa no pescoço, no punho, no braço, na perna, atrás, na cabeça, na roupa, e aí ela chega lá, ela já derruba tudo, por melhor que seja o odor do perfume, ela já derruba todo mundo pelo meio do caminho. E aí existe um outro ponto que eu quero falar, já vou concluir para que você possa dar a sua palavra, que envolve tudo isso, tá? Eu estou pegando a situação das entrevistas, depois nós vamos falar de reuniões, etc., mas existe um ponto que é o crucial, que nos levou aqui a ter a ideia da live. Quando as pessoas envolvem as suas situações pessoais, o seu comportamento, seu histórico de vida nesse tipo de cenário. E como será isso? Como seria isso? À medida que a pessoa teve um relacionamento que não deu certo, e de repente ela encontra numa entrevista de emprego, vamos supor uma situação hipotética, tá? Mas que não é tão hipotética a um certo ponto, porque ela acontece de fato. Ela está entrevistando uma pessoa e essa pessoa tem o perfume que o ex ou que a ex utilizava. E está ainda num processo de separação, está numa raiva gigante. Aquele odor vai fazer a pessoa lembrar daquela pessoa e, consequentemente, essa pessoa vai se incomodar com ela. Ela vai falar, eu não vou conviver com uma pessoa que tem o mesmo cheiro de uma pessoa que eu detesto, que eu odeio, que eu não gosto, dentro do ambiente de trabalho. E ela simplesmente corta a pessoa. Beto, mas que absurdo, cara. É a realidade. É o que eu falo, quando se trata de comportamento humano, a gente tem que se atentar a tudo isso. Bom, para não estender muito a minha parte, eu vou
pausar isso agora, deixar você falar dos tipos de perfume que pode se encaixar dentro dessa situação de uma entrevista de emprego. Depois eu entro em reuniões, outros ambientes também. Manda lá, Não, Felipão. mas assim, eu achei legal que, por exemplo, você contextualizou agora a questão, focou na questão entrevista de emprego, né? Aí tem entrevista de emprego é uma coisa, né? Vamos dizer que a convivência diária é outra e por aí vai. Exatamente. Pensando aqui sobre entrevista de emprego, você concorda comigo, de repente, que a melhor coisa para naquele momento da entrevista é o teu perfume não aparecer? Não chamar mais atenção? Concordo 100%. 100%. Porque que você falou, essa questão de por exemplo, e você pega a pessoa, às vezes, num dia ruim. Imagina que chega a pessoa num dia ruim, a pessoa acabou e tá de repente tirando essa coisa, você não tem como saber. E não tem como saber, de repente, qual é o perfume que, de repente, causa, por uma coincidência, causa uma lembrança ruim para ela. Sim. Então, assim, você considera que, de repente, nem passar perfume para entrevista de emprego, para não correr o risco, é a melhor pedida? É o mundo perfeito. Só, né? É uma tacada que você dá, normalmente, ou duas, né, numa segunda etapa, no máximo? É o mundo perfeito.